Então vamos lá, boa noite. Agora 19h04. Me chamo Fernando Rank e eu ajudo pessoas a reconectarem com a sua essência. E na live de hoje, o assunto vai ser como a meditação pode melhorar o seu sono. Então, a gente vai estar trazendo alguns detalhes, né, alguns elementos a respeito de como a meditação pode estar auxiliando nessa parte de sono, né? E, inclusive, eu já vim até de pijama na live, né? Dá para ver que eu já estou pronto para dormir após a live, né? Brincadeiras à parte, só para descontrair um pouco. Uma das principais razões pelo motivo da gente não dormir, né? De a gente não estar conseguindo ter um sono reparador, da gente deitar na nossa cama e ter dificuldade para pegar no sono, é justamente os estímulos visuais, os estímulos de luz, os estímulos que a gente tem através de tantas telas, né? Então, até eu queria começar essa live com a luz baixinha, né? Com uma vela, para que a gente se relembrasse daquele tempo onde, ou hoje mesmo, quando a gente vai para o interior, né? Que às vezes, assim que o sol baixa, a gente já tem aquele ar, assim, de penumbra, a gente acende uma velinha, outra, e o nosso organismo vai se adaptando com isso, né? Então é muito gostoso poder ter essa experiência, né? Poder ter esse sentir de estar se adaptando à natureza. E esse estímulo de luz, né? Esse estímulo que a gente tem, ele vai ativando a nossa glândula e ela entende que é dia. Ela olha aquele estímulo visual de luz e ela entende que aquilo é o sol, né? Aquilo está de dia. Então, quando seria para a gente começar a baixar o nosso ritmo, a gente diminuir o nosso organismo, e a gente fica ali até 10, 11 da noite com uma tela de celular, né? Ou uma televisão, ou até essas próprias luzes que muitas vezes a gente utiliza, essas luzes brancas, né, elas são mais estimulantes ainda, né? E, e isso pode ser um dos fatores, né, que dificulta a nossa, a nossa glândula de entender que a gente está entrando num processo de relaxamento de noite, né? Muito bem. Hoje, né, nos últimos anos, mais de 73 milhões de brasileiros têm ou tiveram alguma dificuldade para dormir, tem alguma dificuldade relacionada ao sono. E esse número representa quase 40% da população brasileira, né, que hoje está em torno de 210 milhões, né? Então, a gente está muito perto de quase metade da população, né, ter problemas para dormir. Então, a gente vê que isso é um problema sério, um problema grave, né? Que isso vai repercutindo em outras áreas da nossa vida, né? Bem, o problema para dormir, ele tá muito relacionado, né, com questões que a gente traz de preocupações, né? Ele está muito mais ligado à nossa parte psicológica, né, grande parte das vezes, do que uma questão simplesmente química, né, ou de algum distúrbio ali na parte física, né? E durante a live eu vou falar um pouquinho de como, né, os benefícios da meditação podem estar auxiliando nessa questão do relaxamento psicológico, nessa questão de a gente estar treinando a nossa mente para a gente conseguir
solucionar, resolver de vez essas questões que nos deixam, né, muitas vezes nervosos, ansiosos, angustiados, e que na hora que a gente quer deitar no colchão, quer deitar a cabeça no travesseiro, aquilo ali vem, né? As ideias vêm, e preocupações, e historinhas, e memórias, e aquilo interfere na nossa química, né? Jogando para a nossa corrente sanguínea, endorfina, esses hormônios que nos agitam mais do que nos deixam tranquilos para uma boa noite de sono, né? E no final da live eu vou trazer também algumas dicas práticas, né? Para que você aplique hoje mesmo, terminou a live, você pode aplicar essas dicas, né? São dicas simples e que podem te auxiliar a dormir muito bem, né? Tanto hoje como em qualquer outra, outro dia. E depois dessas dicas, eu vou conduzir uma prática breve de meditação orientada, que eu chamo de prática scanner, né? Que a gente vai passo a passo, né, no nosso corpo, e a gente vai relaxando profundamente, parte por parte do nosso corpo. Então, já com essa prática, vocês podem aplicar também ela depois, no dia a dia. Essa prática já é um bálsamo, né, para que a gente vá treinando, condicionando a nossa mente, o nosso cérebro, o nosso corpo físico, para que ele se acostume, né, a quando você deita na cama, fecha os olhos, o corpo já entende, a memória já entende que é hora de desligar, desconectar do mental e relaxar, né? Isso na meditação, a gente, em algumas linhas, né, a gente chama do poder do empacotamento, né? O que que é esse poder do empacotamento? É como a gente empacotasse numa caixinha, né, os nossos problemas, as nossas angústias, as nossas aflições, tudo aquilo que vem à tona. Então, é como se a gente empacotasse isso e deixasse isso para depois, né? Você coloca isso numa caixinha, né, e antes de dormir, e aí você dorme, deixa aquilo ali, e no outro dia você vai abrir essa caixinha para solucionar essas coisas que você tem. Então, à medida que a gente vai pegando o hábito, a prática de meditar, a gente vai conseguindo empacotar, a gente vai conseguindo ter mais claro esse poder do empacotamento das nossas questões, né, do dia a dia. Muito bem. A meditação, ela auxilia, né, muito aquelas pessoas que têm o hábito de fazer uso de medicamentos, a tomar medicações pesadas, aí aos poucos, né, não é algo da noite para o dia que a pessoa vai parar com a utilização dessas químicas, até porque o organismo está muito condicionado, muito habituado com aquilo. Então, se a gente corta de uma hora para outra, aquilo pode dar efeitos colaterais e dar algumas reações, né? Então, a ideia é substituindo aos poucos, então, incluindo as práticas de meditação e aos poucos ir diminuindo dosagem de medicações para dormir, né? Isso é uma coisa que pode e deve ser feito por uma questão de saúde, né? Na maioria das vezes, né, a utilização desses medicamentos para dormir, eles fazem o organismo se acostumar com eles, né? Eles criam uma resistência à dose, à química desses medicamentos e faz com que a droga seja cada vez mais fraca, que a gente se acostume a essa quantidade de droga e a gente tenha que tomar cada vez mais quantidade de droga para fazer efeito no nosso sistema nervoso central. E isso vai gerando efeitos colaterais cada vez mais danosos, né? Vai gerando uma dependência química, a pessoa começa com lapsos de memória,
Enfim, a lista de problemas para quem toma esses medicamentos há muitos anos é enorme, né? E, e sem falar no malefício, na dependência, no gasto com isso, né? De você ter que estar sempre dependente de um fator externo, né? De um psicotrópico, de uma droga, do composto químico, né? Que você tem que ingerir todo dia, né? Antes de dormir, para que você possa dormir bem, né? E muitas vezes você não acorda bem, porque você ainda está sob o efeito daquela substância, né? Isso gera esses efeitos, né, colaterais, como eu comentei aqui, que é uma reação em cadeia, né? Então, quanto mais você toma, mais você tem efeitos colaterais e mais difícil fica de você conseguir dormir na próxima noite, né? Porque é uma reação em cadeia. Você, em vez de você acordar determinada hora da manhã desperto, com energia, com disposição, você já acorda com aquela química no teu organismo e aquilo demora para se dissolver, demora para se diluir. Então, quando chega na hora de dormir de novo, de noite, você ainda está com resquício da substância da noite anterior. Então, vai se tornando uma coisa acumulativa. Então, você não se libera, não se limpa dessa substância, e você vai sempre nesse processo, né, de estar tentando reequilibrar o teu organismo. E isso gera uma sobrecarga enorme. Muito bem, então vamos entrar aqui na parte de por que a meditação melhora o sono, né? Eu percebo que poucas pessoas têm o conhecimento, né, de que a meditação possa realmente auxiliar, né, e resolver definitivamente a questão da saúde do sono, né? E, e as pessoas, a primeira coisa que elas fazem, muitas vezes, é comentar isso com alguém, com um conhecido, procurar na internet, ir lá e fazer o uso de uma substância, antes mesmo até de procurar um especialista, um, uma pessoa profissional na questão de sono, de saúde do sono, né? A pessoa está com dificuldade de dormir, ela vai na farmácia e, eu quero um remédio para dormir, né? E a gente sabe como é fácil de ter acesso a essas medicações sem prescrição médica, enfim. E, e essa questão de que na, a gente não vai na causa do problema, não vai na raiz do problema para tentar compreender e resolver ele de uma vez por todas, né? Isso é um hábito que eu noto assim claramente, né, na grande maioria, né, das pessoas, né, de não ir lá direto tentar identificar o porquê que eu estou com insônia, por que eu não estou conseguindo dormir, né, por que esse hábito de ficar rolando à noite, de ficar remoendo certas questões, não estão me deixando dormir. Então, a gente tenta achar um paliativo, a gente tenta usar essa droga, essa substância, para não pensar em algo que está ali nos incomodando, está ali latente, né? É como, por exemplo, aqui eu tentar resolver uma questão minha de tristeza ou de depressão, algo profundo, algo que está na minha psicologia, algo que está num fator interno meu muito, muito, muito profundo, muito angustiante, e de repente eu resolvo, eu vou começar a beber para relaxar, ou eu vou me drogar, usar um determinado tipo de droga, de substância, né? Então, procurando paliativos, procurando muletas, bengalas, né, para tentar abafar esse essa disfunção psicológica, para tentar mascarar esse problema psicológico, né? E,
E só que isso não resolve, né? Isso mascara, isso uma dá uma maquiada ali, mas de fato não resolve o teu problema, né? E quando a gente começa a introduzir, a utilizar as ferramentas, né, como a meditação, né, mais voltada para o autoconhecimento, para ir mergulhar e procurar essas questões, né, que nos deixam angustiados antes de dormir, a gente começa a perceber a origem dessas questões. A gente começa a se defrontar com essas questões e perceber, opa, então eu estou preocupado com tal e tal e tal coisa, né? Então, através da meditação, da prática, do hábito de você estar repetindo esses exercícios, você começa a perceber, né? O teu observador ali, é um termo que a gente usa muito na prática da meditação, o teu observador, ele começa a observar o observado, né? A observar esses pensamentos, essas angústias, essas questões que não te deixam dormir, você começa a partir da meditação, a olhar para eles. Você começa a compreender o que está rolando aqui, o que está acontecendo, qual a causa disso, por que isso aqui está me incomodando, o que eu posso fazer para mudar isso aqui, né? O que eu posso tá resolvendo, tá fazendo diferente, tá mudando na minha vida para que essas questões aqui que não me deixam dormir começarem a se diluir, a se resolver, a perder força, né? E daí, quando isso aqui perde força, pronto, o ser consegue deitar a cabecinha no travesseiro e dormir, relaxar, com a mente limpa, né? Com a mente serena, né? Utilizando aquele poder do empacotamento que eu falei ali no início da live, para quem entrou agora, depois assiste, né, esse treino de empacotar as questões, deixar de lado, né, no outro dia abrir essas questões e, e resolver, né? Eu vou citar aqui um exemplo, né, é, um exemplo um exemplo de algumas pessoas, alguns participantes, né, dos nossos cursos de autoconhecimento, cursos de meditação, dos nossos retiros, as pessoas que chegam até nós e relatam, né, e trazem essa questão de que, pô, Fernando, eu tinha muito problema, muita dificuldade para dormir, e com as práticas, né, com a repetição das práticas de relaxamento, de meditação, dessa autoobservação, né, em questão de poucos dias, às vezes semanas, né, começaram a ter resultados, começaram a notar a diferença na hora de dormir, né, e claro que isso vai se tornando mais nítido, mais fácil com a prática, à medida que você vai fazendo, vai repetindo, isso vai se tornando algo muito natural, muito espontâneo. Você ter esse hábito de deitar e dormir, né? Outro exemplo, né, que eu tive essa semana, né, de uma pessoa bem próxima, ela comentou, né, que ela sempre foi muito cética com a meditação, né? Essa amiga, ela é engenheira, então ela é super concentrada, super trabalha muito com mental, cálculos, né? Uma mente bem conectada, assim, nessas questões. E ela me dizia que ela era muito cética, né? A meditação não vai funcionar, essa questão de sono, que ela tinha certas dificuldades para dormir e tal, né? E aí ela disse que começou a ouvir áudios de meditação antes de dormir, né? E nos primeiros dias não notou diferença nenhuma, ouvia o áudio e tal, acabava o áudio, ela continuava sem sono e tal, mas ela persistiu, né? Ela foi lá, ouviu uma, duas vezes, né? E lá
terceira, quarta vez, lá na metade do áudio começou a dar sono nela. E ela começou, opa, esse negócio aqui funciona, esse trem aqui é bom. Ela mineira, ela fala assim às vezes, esse trem aqui funciona. E aí nas próximas meditações orientadas, logo de cara ela ouvia aquilo ali, né, porque o cérebro, a mente dela já estava condicionada, acostumada, que ela ia começar a ouvir aquilo ali, que ela ia se aquietar, o corpo dela ia se relaxando. Então, a própria mente, ela já percebe, ó, ele vai me dar um estímulo de relaxamento. Então, você naturalmente já vai entrando nesse estado antes mesmo de que você precise chegar no fim da prática. Aí ela me relatou que ela foi pro sítio lá e no sítio não tinha internet. E ela, nossa, como é que eu vou escutar agora as meditações orientadas, né? Não tem internet, enfim, não gravei. Nossa, vou ter problema para dormir. E isso depois de algumas semanas que ela já tinha feito as práticas, né? E ela disse que ela, né, na hora de dormir, deitou, fechou o olho, começou a lembrar, começou a reviver, relembrar aquilo ali que ela tinha aprendido nas meditações, nas práticas orientadas, e disse que rapidamente começou a bocejar e tal, e que teve ótimas noites de sono, mesmo sem precisar fazer a meditação guiada, né? Por quê? Porque o cérebro dela já vinha sendo preparado, já vinha sendo treinado, né, para entrar nesse estado de relaxamento, para entrar nesse estado de preparação para o sono, né? Porque existe uma preparação para o sono, né? Essa conexão do nosso organismo com os ritmos naturais, com os ritmos da Terra, né? Se você observar perto do horário que o sol nasce, lá pelas 5, 6 da manhã, vai depender da época do ano e da localização que você está, você percebe que os pássaros já começam a cantar, que os animais já começam, né, a se movimentar, né? E, biologicamente, o correto, o ideal, né, o ideal seria que a gente despertasse nesse horário, que a gente despertasse o mais próximo possível do horário que o sol está nascendo. E, logicamente, que a gente começasse a se recolher próximo ao horário que o sol está se pondo, né? Porque está ficando escuro e na rua a gente não enxerga à noite, né? No ambiente mais natural. E aí, é claro, esse equilíbrio vai trazendo um sono mais tranquilo, mais restaurador, né? Só que, como eu falei lá no início da live, existem muitos estímulos de luz, né? Existem muitos estímulos que nos mantêm acordados, nos mantêm conectados, né? Mas a gente pode eu costumo dizer o seguinte, né? Quando a gente tem um copo cheio, assim, né, de água, muitas vezes fica difícil eu jogar essa água fora e colocar uma água nova dentro. Então, mais fácil seria a gente começar a colocar uma água nova e a água velha vai saindo. Então, a gente vai fazendo essa troca, essa substituição, nesse fluxo, nesse flow. E por que eu estou dizendo isso? Quando eu falo para que a gente reduza os estímulos de luz, de telas, de internet, de computador, disso, daquilo, etc., etc., talvez seja um pouco desafiador da noite para o dia chegar perto do horário de dormir e a gente desenvolver essa disciplina, esse hábito de dizer, ok, está na hora de dormir, vou baixar as luzes da minha casa, vou desligar as telas e não vou mais ter contato com nenhum estímulo que me agite para uma noite boa de sono. Então, o que que eu sugiro? O que que eu indico, né? A dica que eu dou aqui.
você começa a colocar um novo hábito, né, nesse recipiente, né, nesse frasco, que é o teu cérebro, tua mente, que é introduzir práticas, né, de relaxamento, práticas de meditação, né, ouvindo músicas, ouvindo áudios, fazendo, enfim, há uma série de técnicas, né, que depois eu posso até compartilhar em algum outro momento, para que a gente substitua esse hábito de receber estímulos agitados, estímulos visuais, estímulos que venham através das telas, e que a gente receba estímulos mais sutis, mais conectados com a nossa preparação para o sono, através de um áudio, como eu falei, né? Então, é mais fácil a gente substituir essas coisas, né, do que simplesmente cortar uma e não fazer mais absolutamente nada, né? Então, essa é uma dica, né? E sobre as objeções, né? As objeções que eu noto que as pessoas falam quando a gente comenta que a meditação pode ajudar, né, na questão da insônia, a principal objeção que as pessoas me falam é que elas já tentaram de tudo, já tentei de tudo, tudo que eu conheço, tudo que era possível, né, para resolver esse problema, e eu não tive resultado. E quando a pessoa tenta de tudo, ou quase tudo, ela pensa que ela já tentou de tudo, e aí você chega com a meditação, a pessoa diz, isso aí também não vai fazer efeito nenhum. Então, a pessoa já está fechada, ela já está com a mente, né, naquela visão de túnel que eu falo, assim, ela já está, sabe, o cavalo, quando bota aquele negócio assim, que ele não olha para o lado, ele fica naquela visão que ele só olha reto. Por quê? Porque como ela já procurou um médico, um especialista, tomou um remédio, fez isso, fez aquilo e não deu certo, quando chega uma outra ferramenta, uma outra possibilidade, ela já vai descrente, ela já descarta, dizendo, não, isso também não vai funcionar. Né? E eu conheço algumas pessoas assim, né, que falam isso, não, isso não vai funcionar, isso não dá certo, né? Elas não se permitem nem ao menos tentar, né? E tentar, que eu digo, é tentar de verdade, né? É tentar da forma querendo que aquilo dê certo, se dedicando para que aquilo dê certo. Não aquele, vou tentar, mas vou tentar só para dizer que eu tentei, de qualquer jeito, já acho que isso aqui não vai dar certo mesmo, então já vou descartar. Né? E a outra crença que as pessoas têm é que elas vão meditar uma, duas vezes e que o problema delas magicamente vai se resolver, né? Como se fosse uma pílula mágica. E mesmo as pílulas mágicas que a gente compra na farmácia, elas não resolvem o problema da noite para o dia, porque você tem que tomar elas para o resto da vida. Você fica dependente, você fica escravo de uma substância química. Então, minha pergunta, minha indagação, meu questionamento é: não é muito melhor você criar um hábito de fazer uma prática saudável todos os dias, ou na maioria dos dias da sua vida, ou até que você resolva essa questão, do que você ficar ingerindo substâncias químicas que lá no futuro vão te trazer efeitos colaterais, vão piorar a tua saúde, vão piorar a tua qualidade de vida, né? Não vão resolver de fato um problema da tua insônia, da tua dificuldade de dormir. Pelo contrário, elas podem até agravar essa situação, né? Então, por que não experimentar, né? Aprender essa nova forma, essa ferramenta, criar esse hábito, né? E a outra objeção é que as pessoas não conseguem meditar e que elas já tentaram, elas até já tentaram, mas que elas não tiveram resultado, né?
Só que daí a gente pergunta para a pessoa, mas por quê, né? O que que aconteceu, né? E a gente percebe que elas não tiveram um resultado num curto prazo, né? Elas imaginam que vão começar a meditar em uma, duas sessões e que na semana que vem já vai estar tudo resolvido. E não, exige uma certa regularidade, uma certa continuidade, né? Para que a tua mente, o teu cérebro se condicione, se, se treine para que você compreenda que você está treinando ele para ele relaxar, para ele entrar nesse estado de sono, para se preparar para o sono, né? Então, essa é outra objeção, né, de que as pessoas trazem muito, né? E o que que as pessoas fazem normalmente para melhorar o sono e que na maioria das vezes não funciona, né? Como eu falei, né, lá no início da live, é colocar esse hábito das medicações paliativas, né? E, e tentar depositar todas as suas fichas nessas questões de que uma pílula vai resolver o meu problema, que uma substância química vai resolver o meu problema. E de fato vai resolver durante aquela noite, ou se você ficar dependente daquilo para o resto da vida. Mas a questão é que ela não vai na raiz do problema, ela não vai na raiz da questão, né? E, e a proposta da meditação é justamente nessa raiz dessa questão, né? É encontrar o que está te trazendo esse incômodo, esse desconforto, para que você não consiga meditar, não consiga ter essa noite de sono. Então vamos lá. Como a meditação pode ajudar? Trazendo a meditação como uma prática, um treinamento mental e um treinamento do corpo físico, e como consequência da nossa energia vital, né, da nossa energia, eu percebo que, como em qualquer prática que a gente começa, que a gente inicia tentando treinar a mente e o corpo, né, demanda uma disciplina, demanda um ritmo, né, um tempo, uma regularidade, para que a gente perceba algum tipo de resultado, né? Vou dar um exemplo, é que nem a gente querer começar uma academia na segunda-feira, que é o Dia Internacional de começar a atividade física, e lá na sexta-feira a gente olhar no espelho e tentar querer notar algum resultado, né? Não acontece assim, né? E, e na meditação não é diferente, né? Não acontece assim, não é da noite para o dia que você vai notar resultados, até porque os resultados que a meditação nos traz, eles não são tão palpáveis, tão visíveis como um treino do corpo físico, né? Você não consegue olhar e tocar, estou tendo resultados. Você começa a perceber no seu dia a dia, na sua melhora de humor, na facilidade de dormir, num relaxamento, numa maior concentração, né, numa certa facilidade em lidar com as questões emocionais e por aí afora, né? E eu gosto de trazer essa questão, né? Perceba durante quantos anos, por quanto tempo, talvez décadas, né, da sua vida você teve hábitos e rotinas que te levaram a ter esse distúrbio, essa dificuldade de dormir, né? E, e não é da noite para o dia, né, que a gente vai mudar hábitos, né? Os hábitos, eles levam um certo tempo, eles levam uma certa repetição desses hábitos para que eles se incorporem
na nossa psique, no nosso organismo, que a gente tenha um resultado, tenha percepções mais efetivas, né? E outra questão, né, que eu trago aqui é que é de extrema importância a gente utilizar e encontrar um método que vá fazer sentido para nós, que vá ser útil, vá ter uma importância, vai ser prazeroso para que a gente realize esse método, realize essa prática e nos traga resultado benéfico, né? Não adianta eu fazer algo que eu não goste, que me incomoda, que só de pensar em fazer uma prática já me dá desconforto, eu já fico de mau humor. Não adianta. Não adianta eu me forçar a fazer determinada coisa que lá no fundo eu não gosto daquilo. Aquilo me traz más, más impressões, né? Então, existem N tipos de práticas de meditação, tá? Então, tente procurar, tente buscar uma, né? E mesmo que você ache aquela que você mais gostou, talvez tenha coisas ali que você tenha que adaptar, talvez tenha coisas ali que você tenha que modificar um pouco para que aquilo se encaixe um pouco mais na tua rotina, né? A, a gente tem que ter essa certa flexibilidade, né? Muito bem. Aqui eu vou dar uma dica prática para a gente colocar em ação antes da gente dormir. Então, a gente, quando estiver indo dormir, deitado na cama, eu indico que a gente faça essa prática por, no mínimo, uns 30 dias consecutivos, né? E essa prática, eu chamo ela de prática de relaxamento scanner, né? E depois eu vou fazer essa prática aqui com vocês e vocês vão entender o porquê do nome. E eu recomendo, eu indico, eu dou a sugestão que essa prática, ela dure no mínimo 10 minutos, né? Por que 10 minutos? Porque 10 minutos, ou próximo disso, se possível mais, é o tempo necessário para que a tua fisiologia vá se aquietando, vá se acalmando, que o teu batimento cardíaco vá se aquietando, que a tua pressão arterial vá se aquietando, né, que os pensamentos, né? Então você começa a entrar nesse estado de relaxamento, né? Então existe um certo tempo para isso, né? E essa prática ajuda na concentração, né, de cada parte do teu corpo, né? Ajuda a te trazer um relaxamento e o foco para o teu corpo físico, né? E fazendo isso repetidas vezes durante esses 30 dias ou mais, como eu falei lá no início da live, a tua mente vai ficando treinada, ela vai ficando condicionada para quando você se deita no determinado horário, você fecha o olho, você começa a fazer a prática, o teu corpo, as tuas células, as tuas memórias, né, celulares, inclusive, elas vão compreendendo que, opa, tá na hora de relaxar, tá na hora de entrar no estado de sono, né? E, e isso vai te ajudando a que tu entre nessa preparação do sono de forma cada vez mais rápida, mais simples, mais precisa, né? Com mais facilidade. E fazendo a prática, trazendo esse foco da tua atenção, da tua concentração para essa prática scanner, isso tira também o teu foco das tuas preocupações e distrações da tua mente, né? Então, é uma questão lógica de sono, de foco, né? Que você tira o foco da tua mente, da tua tela mental, daqueles pensamentos que estão ali borbulhando do dia, blá, 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 e você canaliza, foca a tua atenção
Desculpe. Foca a tua atenção para o teu corpo físico, para onde tu quer trazer esse relaxamento. Então, é mais fácil, né? Na verdade, é a única forma, né, de você tirar a atenção daqui e você botar a atenção em outro lugar, né? É muito difícil a gente manter a atenção em dois pontos ao mesmo tempo, né? A nossa mente, se a gente treinar, condicionar ela tem essa característica de ter o foco em algo e manter o foco naquilo ali. Então a gente treina, a gente doutrina a nossa mente para que ela tenha atenção num ponto só. Então, muito bem, agora são 19h45 e eu vou conduzir aqui uma prática da meditação scanner. Provável que dê o tempo próximo aos 10 minutos que eu recomendei. Então, eu convido vocês, se possível, né, fazer essa meditação deitado, né? Na verdade, é mais uma prática de relaxamento, né? E conduzido. E por que eu falo deitado, né? Porque nosso objetivo aqui é entrar no estado de sono, é facilitar o nosso sono. Normalmente, as práticas de meditação é o oposto, é o inverso. A gente convida as pessoas a estarem sentadas para não dormir, né? Porque é muito fácil meditar e acabar pegando no sono. Mas, como nosso objetivo aqui nessa live é desenvolver esse relaxamento e pegar no sono, então eu convido, se possível, você a encontrar uma postura deitada ou mais confortável possível, para que você consiga desfrutar desses instantes de relaxamento. Então vamos lá. Primeiro ponto é a gente encontrar essa postura confortável e procure fazer os ajustes necessários, né, para o teu corpo, para que ele fique imóvel. E quando eu falo imóvel, eu falo realmente imóvel, que você não mexa nenhum músculo do teu corpo, absolutamente nada, né? Porque quando você está ali no estado de relaxamento, e você está treinando a tua mente, treinando o teu cérebro, e você mexe qualquer músculo, é como se você jogasse uma pedrinha num lago que está completamente liso. Qualquer pedrinha, qualquer coisinha que cai naquele lago já vai gerar ondulações. E aquilo já vai gerar um ruído, né, na tua mente. Então a ideia aqui é a gente treinar, a gente condicionar, a gente desenvolver essa capacidade que a gente tem, que a gente talvez não tenha desenvolvido ainda, que é de um profundo relaxamento, foco e concentração. Então, quando eu falo, encontre a postura confortável e fique nela, permaneça nessa postura do início ao final da prática, eu convido você a realmente estar nessa postura, sem se mexer. Então, vamos lá, encontre essa postura, faça os ajustes necessários e procure desfrutar, procure tirar todos os benefícios dessa prática. Bom, dito isso, encontrando essa postura e essa imobilidade, o passo seguinte é a gente fechar os nossos olhos. Fecha os teus olhos e outra dica que eu dou, se por alguma razão, quando você for dormir, tiver alguma espécie de luz, de claridade no teu quarto, que você coloque uma vendinha, um paninho, algo que vai ajudar a escurecer as tuas pálpebras, né? E isso ajuda ainda mais
ao teu sistema nervoso central e se acalmando e entendendo que é a hora de dormir, né? O terceiro passo, né, depois da imobilidade do corpo físico, de fechar os olhos, é a gente prestar atenção na nossa respiração, sem tentar alterar, sem tentar modificar a tua respiração. Simplesmente observa, percebe o fluxo do ar transitando pelas tuas narinas, preenchendo os teus pulmões. Percebe esse movimento sutil e gradual do teu abdômen, do teu peito. Percebe esse movimento cíclico e contínuo da tua respiração. Percebe como ela está, se ela está se acalmando, se ela está profunda, se ela está superficial. E não tenta controlar, não tenta mudar nada, só observa, percebe a tua respiração, lenta, gradual e profunda. E a cada ciclo de exalação, quando você exala e solta o ar completamente dos teus pulmões, você também relaxa ainda mais qualquer tensão que possa ter presente no teu corpo físico, no teu rosto, relaxando qualquer músculo da tua face, tua testa, tuas sobrancelhas. Então continua respirando, continua percebendo esse estado de aquietação do teu corpo físico, do teu corpo mental, da tua frequência cardíaca, tua frequência respiratória. E agora a gente começa lá das solas dos pés a fazer esse relaxamento scanner, a fazer essa prática de profundo relaxamento, concentração e foco nas partes do teu corpo que tu quer relaxar ainda mais. Percebe agora como é que estão as solas dos teus pés, parte dos calcanhares, a parte entre os dedos dos pés, cada um dos pés, das unhas, dos dedos, relaxa. Percebe o peito dos teus pés, toda a musculatura, todos os ossos. Percebe a articulação do tornozelo se relaxando. Traz tua atenção para as panturrilhas, para as tuas canelas. Relaxa essa musculatura. Vai subindo em direção aos joelhos, parte posterior, parte anterior. Relaxa essa articulação, solta
Traz agora o foco para as tuas coxas, parte anterior, posterior de coxas. Relaxa e solta ainda mais. Traz atenção para os teus glúteos, para a região do sacro, no final da coluna vertebral. Percebe essa região, o apoio dela com a cadeira ou com a superfície em que você esteja apoiado. Relaxa ainda mais toda essa região dos quadris. Relaxa teus órgãos reprodutivos. Relaxa as virilhas. Solta qualquer tensão que possa haver nessa região. E respira, solta. Vai trazendo foco para a região da barriga, do umbigo, da tua cintura, a região lombar das costas. Relaxa ainda mais. Vai subindo a atenção para o teu tórax, peitoral, ombros, braços, antebraços, as tuas mãos. Relaxa as palmas das tuas mãos, teus dedos. Vai subindo a tua atenção em direção aos teus ombros, pescoço, nuca, a base do teu crânio, relaxando a região das mandíbulas, relaxando a língua dentro da boca, permitindo uma leve abertura dos lábios, facilitando a tua exalação. Relaxa tuas pálpebras, relaxa teus olhos dentro da cavidade ocular. Procura repousar os teus olhos, mantendo eles imóveis e tranquilos. Traz um relaxamento para a região da testa, da região frontal, do couro cabeludo. Relaxa profunda e tranquilamente. E lentamente nós podemos trazendo algumas respirações mais longas e profundas. E retornando
ao momento presente, ao aqui e agora. Essa prática de relaxamento scanner que a gente acabou de fazer, você pode fazer ela antes de dormir, na sua cama, por algumas noites seguidas, e dali você, provavelmente em algum momento você vai pegar no sono. Se você fizer uma vez o scanner dos pés à cabeça uma vez e notar que talvez não tenha dormido ainda, você pode repetir quantas vezes necessárias e vai visitando cada pedacinho do teu corpo. Aqui eu fui um pouco mais rápido, mais generalista, mas você pode visitar dedo por dedo, você pode visitar cada parte proximal, distal, medial, você pode visitar uma sobrancelha, a outra, uma orelha, a outra, sabe? Você pode ir passeando por cada pedacinho do teu corpo e relaxando com a respiração. Isso vai te trazendo um profundo relaxamento e a tua mente e o teu cérebro vão entendendo que você tem um domínio sobre ele e não que a tua mente e os teus pensamentos têm um domínio sobre você. Então essa era a mensagem que eu queria dar aqui na live de hoje. E se fez sentido para você, compartilhe, comente, deixe um comentário a respeito do que mais você gostaria que a gente comentasse aqui nas lives, né? E queria convidar você para a próxima quinta-feira, também às 19 horas, dia 1º agora de outubro, a gente vai estar fazendo a próxima live. Então, espero vocês e pratiquem já a partir de hoje essa meditação, esse relaxamento scanner, e depois deixe nos comentários aí se fez efeito, se fez sentido, para que a gente possa continuar compartilhando esse trabalho, tá bom? Gratidão. Boa noite a todos. Nos vemos.